Hidromel pode ser bebido como cerveja, gaseificado, refrescante? Ou tem que ser no método tradicional, no jeito tradicional, secão ou sem borbulha nenhuma? Eu respondo mais essa aqui no Momento de Hidromel. Solta a belinha aí! Olá, bem-vindo ao Momento de Hidromel aqui no Taça e Copo. Eu sou Romualdo Juliato e respondo as dúvidas enviadas aqui nos comentários no Momento de Hidromel, nesse quadro semanal, que eu respondo dúvidas sobre a produção de hidromel, sobre degustação de hidromel, curiosidades sobre hidromel, e para você que está produzindo ou conhece o hidromel e quer conhecer um pouco mais, eu respondo as dúvidas. E olha só que legal a pergunta do Rogério Barreto sobre o hidromel carbonatado. Olha só, eu gosto de beber hidromel como cerveja, gosto de gaseificação, da refrescância e o sabor do mel geralmente deixo no máximo um mês de fermentação. Está errado? Alguma dica, Romualdo? Primeiramente, Rogério, muito obrigado pela sua pergunta, muito legal a sua dúvida e, acima de tudo, parabéns por você ter achado um estilo de hidromel que você curte, que é gaseificado, que é refrescante e, lógico, em várias regiões e épocas do ano, o gaseificado, o refrescante do hidromel cai muito bem. Na época mais fria, geralmente não cai muito bem, mas que bom que você achou um estilo que você curte de hidromel e está divulgando hidromel. E já adiantando a sua resposta, não, você não está errado. Você achou um estilo que você gosta. Lógico, eu como produtor de hidromel vou lhe recomendar outras formas para você conhecer melhor o hidromel também, mas você não está errado. O hidromel gaseificado é muito legal. E com relação ao tempo em si, não existe uma regra totalmente fechada para tempo de produção do hidromel. Sobre isso eu já falei em outros vídeos aqui no canal. Recomendo para você que quer saber mais sobre isso, ou você mesmo, Rogério, fazer o Midflix. E aí você vai saber um pouco mais sobre outros estilos de hidromel, inclusive sobre tempo de fermentação. Lá no final eu vou deixar um vídeo sobre tempo de fermentação e outros aqui embaixo nos vídeos recomendados, que eu falo um pouco mais para você que tem curiosidade sobre outros estilos de hidromel e sobre outras formas de fermentação do hidromel. E já fazendo um gancho com relação ao tempo, novamente, não existe um tempo fechado de fermentação do hidromel. A gente precisa recomendar, lógico, que tenha já uma graduação alcoólica, né, para ter uma coisa mais palatável. Lógico, você não vai fazer um hidromel tão forte, também não tão fraco. Gaseificado geralmente é mais leve realmente. E existe até o estilo short mid, que você, depois da fermentação alcoólica, depois da secundária, que nós utilizamos a secundária no hidromel, você faz ali a diluição do hidromel com suco de qualquer fruta ou outro diluente, até água, e depois gaseifica. Nesse caso é um short mid. E geralmente se utiliza aí a carbonatação forçada. Mas o que eu preciso falar para você, Rogério, é que as leveduras que nós utilizamos para o hidromel, e aí já vai um toque também, elas são selecionadas para confecção de vinhos. E, em geral, os vinhos tranquilos, ou seja, não gaseificados, não frisantes. Então, elas são próprias para isso. Se você está fazendo de uma forma, utilizando a própria levedura para gaseificar, vale a recomendação de você escolher uma levedura específica, por exemplo, para espumantes. Porque aí, aquele sabor de levedura, de panificação, não vai ficar tão intenso, salvo que você goste também. Mas vamos pensar assim, a levedura, aquela específica de vinho, ela foi treinada para ela fazer a fermentação e depois morrer. Tanto que no método tradicional, champenoise, que é um dos métodos de gaseificação dos vinhos, por exemplo, o que acontece? É feito o vinho e depois na garrafa é feita uma segunda fermentação na garrafa com a adição de mais leveduras e também açúcares, e a garrafa é então condicionada a 45 graus e lá girada para trazer essa gaseificação. Inclusive, eu já fiz um vídeo específico falando sobre os métodos de gaseificação aí do hidromel e de vinhos. Lá no final vou deixar também esse vídeo para você assistir, e aqui embaixo nos vídeos recomendados, recomendo você assistir para você entender que também existem outros métodos para se fazer o hidromel gaseificado, que não somente utilizando a levedura própria durante a fermentação. Então, eles fazem assim nos vinhos, ou eles utilizam o método Charmat, que seria uma carbonatação forçada, que é muito utilizado na cerveja, por exemplo. A
além de tudo, a cerveja também tem uma série de outros componentes ali no mosto, né, malte, lúpulo, que vão mudar um pouco e mudar a característica desse sabor muito intenso de panificação e da levedura. Então, de repente, utilizando as leveduras próprias do hidromel ou próprias de vinho, o final pode ser imprevisível, inclusive na garrafa, ou seja, ela pode explodir, você tem que ter um cuidado bem maior e fazer testes aí bem diretos em relação a isso. E é perigosíssimo você explodir uma garrafa, causar um acidente mais sério. E aí, se vale uma sugestão, Rogério, se você não fez outros estilos de hidromel, vale a sugestão de você deixar mais tempo aí a fermentação também, para criar notas novas dentro da sua bebida. Criam-se várias notas de paladar, de sabor dentro da bebida do hidromel. Se você gosta do sabor de mel no final, você pode fazer o processo de backsweeting, adicionar mais mel também. E aí também é uma sugestão legal. Se você quer fazer uma carbonatação com gosto de mel e ter a certeza que de repente não vai explodir nem nada, não dou certeza 100%. Lembra que pode ser imprevisível em relação às leveduras e em relação também às leveduras selvagens presentes no mel. Você pode fazer o hidromel flat, ou seja, tranquilo, com uma graduação legal de álcool, seco, por exemplo, fazer um backsweeting com um mel pasteurizado, que também não é 100% de não voltar, e fazer uma carbonatação forçada e engarrafar. Mas mesmo assim, sugiro utilizar o manômetro, sugiro utilizar uma garrafa que você vai utilizar como teste, ou seja, uma garrafa mestre, uma garrafa que você vai utilizar ali como regulador da pressão para as outras não estourarem ao mesmo tempo. Tenha certeza que a quantidade de mel ou do prime que você vai utilizar em todas as garrafas ou na leva inteira seja igual, para não ter problema de uma estourar antes ou ter mais carbonatação em uma e em outra. Tem uma série de técnicas que são técnicas avançadas de produção de hidromel e o gaseificado precisa disso, mas lembrando que tem bastante no mercado agora, que é o short mid, que geralmente vem em latinhas, inclusive, já falei algumas vezes aqui no canal, que ele é diluído, por exemplo, ou a carbonatação é forçada em geral. Já tomei hidroméis também com método tradicional, chamado champenoise, que é errado falar champenoise, só poderia ser de champanhe mesmo, é método tradicional, fica mais legal pra gente falar tecnicamente. E é lógico que eu tento trazer aqui no Momento do Hidromel, além de responder a dúvida, trazer alguns, vamos dizer, toquezinhos mais técnicos pra gente aprimorar também a produção de hidromel. Rogério, espero ter ajudado você. E se você também, como o Rogério, tem dúvidas na produção aí de hidromel ou algo parecido, pode mandar os comentários. Se você quer aprimorar a sua produção com um viés mais técnico, eu estou aqui para te ajudar com uma mentoria específica para você. Me chama lá no Instagram, aqui embaixo tem o link, você vai poder falar diretamente comigo. Eu faço uma mentoria personalizada para você pela sua produção. Se você está começando no hidromel ou se você quer começar no hidromel, eu também te dou essa mentoria e aí eu te ajudo nessa jornada do hidromel. Rogério, muito obrigado pela sua dúvida. Não está errado você tomar o hidromel da forma que você acha legal. Já falei, inclusive, para quem gosta de tomar o hidromel clarificado ou não, também tem vídeo aqui no canal. E não esquece que se você gostou desse vídeo, já dá o like aqui embaixo, faça a sua inscrição, aciona o sininho para não perder nenhum vídeo e eu te encontro aqui no próximo Momento do Hidromel aqui no Tassi Copo.